Hoje a gente vai mergulhar na história de Richard Wagner. E olha, ele não foi qualquer um, não. Foi um verdadeiro revolucionário que virou o mundo da música e da arte de cabeça para baixo. Pensa bem, o que será que conecta aquelas trilhas sonoras épicas, sabe, de filmes que a gente adora, com a ópera lá do século XIX? Parece que não tem nada a ver, né? Mas a resposta? Ah, a resposta pode surpreender. Pois é, a resposta está neste homem, Richard Wagner. Um nome que, para muita gente, já traz à mente aquelas óperas gigantescas, mitologia germânica, mas a história dele vai muito além. É a história de um compositor que, literalmente, mudou as regras do jogo. E para a gente entender como ele fez isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Para entender o tamanho da revolução que o Wagner causou, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário que ele encontrou. Imagina só, um palco de ópera que na visão dele estava parado no tempo, sabe? Estagnado, sem vida. Olha, a música, claro, já tinha uma história longa e riquíssima. Ela evoluiu muito, né? Saiu lá do canto sagrado das igrejas e foi parar como entretenimento chique nas cortes da aristocracia. E em cada passo dessa jornada, novas camadas de complexidade e, claro, novas regras foram sendo adicionadas. E aí, quando a gente chega no século XIX, o Wagner olha para a ópera e vê o quê? Uma arte que, para ele, estava presa nessas regras todas. Ele sentia que a coisa toda tinha virado uma vitrine, uma exibição da habilidade vocal dos cantores, sabe? A história ficava em segundo plano. E isso tornava tudo muito previsível e, na opinião dele, sem nenhuma profundidade dramática de verdade. E aqui está o pulo do gato. Ele não queria só escrever umas músicas mais bonitas. Não, não. A ambição dele era gigante. Ele queria criar algo totalmente novo. Uma forma de ópera mais completa, holística. Um lugar onde a música, o drama, o visual, tudo, absolutamente tudo, estivesse unificado. E foi essa busca que levou ele para a grande sacada da vida dele. Uma solução, um conceito que ia mudar para sempre o curso da história da arte. A obra de arte total. A palavra em alemão é Gesamtkunstwerk. É um palavrão, né? Mas a tradução é exatamente essa. Obra de arte total. A ideia por trás disso era simples e ao mesmo tempo genial. Uma única obra de arte deveria ser uma fusão, uma síntese de várias outras artes. Música, teatro, poesia, artes visuais, tudo junto, trabalhando em harmonia como uma coisa só, inseparável. E dá uma olhada em como ele quebrou essa ideia em partes. Não era só sobre ter música e gente cantando, não. Para ele, a música era o coração, o núcleo emocional de tudo. O drama era o motor, a narrativa que empurrava a história para frente. As artes visuais, cenário, figurino, luz, isso tudo criava um mundo da ópera. E a performance? A performance juntava a atuação e o canto de um jeito que nunca tinha sido feito antes. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Pensa assim, de um lado, a ópera tradicional, toda divididinha em partes, áreas, recitativos, coros, o foco era no cantor brilhar. Do outro, o drama musical do Wagner. Era um fluxo contínuo de música, o que ele chamava de melodia infinita, com o foco total no impacto dramático. Foi uma quebra de paradigma, uma mudança radical. Ok, mas como ele fez isso funcionar na prática? Para uma ideia tão grande, ele precisava de ferramentas novas, uma linguagem musical completamente nova para conseguir expressar tudo isso. Exato. Para construir essa tal obra de arte total, não dava para usar as mesmas ferramentas de sempre. Ele precisava, basicamente, de uma nova gramática musical. E dentro dessa nova gramática, duas de suas invenções são simplesmente fundamentais. A primeira delas é o leitmotiv. O que é isso? Bom, é um tema musical que se repete. Uma frasezinha melódica que está sempre associada a uma pessoa, um lugar, um objeto ou até uma ideia específica na história. Funciona quase como uma assinatura musical. O jeito mais fácil de entender isso é pensar na música tema de um personagem de filme, sabe? Toda vez que aquele personagem entra em cena, ou até quando alguém só fala dele, a gente ouve aquela melodia específica. Isso cria uma camada extra de significado, uma conexão emocional que é super poderosa. A outra ferramenta poderosa dele foi mexer na harmonia, expandir ela. Ele usou muito o que a gente chama de cromatismo, que é basicamente usar notas que estão fora da escala tradicional, e também a dissonância. Isso criava uma tensão, uma instabilidade na música, e o objetivo não era só ser diferentão, não. A ideia era aumentar a emoção, dar mais profundidade psicológica para o drama.
Mas o impacto do Wagner, claro, não ficou preso lá no século XIX. O legado dele é imenso, super influente e, como a gente vai ver agora, também é bem complicado. As ideias dele ecoaram para muito, muito longe da casa de ópera. Elas acabaram remodelando não só a música, mas a arte e a cultura de uma forma geral. Na música, o efeito foi imediato. Compositores como Gustav Mahler e Richard Strauss pegaram a linguagem orquestral dele e levaram para outro nível. E o Arnold Schoenberg? Bom, ele levou o cromatismo do Wagner às últimas consequências, ajudando a quebrar a harmonia tradicional e abrindo as portas para toda a música do século XX. Mas essa influência se espalhou para todo lado. No teatro, por exemplo, aquela ideia dele de ter um controle artístico total ajudou a criar o conceito moderno de diretor de cena. Na literatura, filósofos como Nietzsche e escritores como Thomas Mann beberam muito da fonte dele. E, o mais importante para nossa conversa, no cinema, as técnicas dele basicamente deram origem ao que a gente conhece hoje como trilha sonora épica. E olha só, isso nos traz de volta àquela pergunta lá do comecinho. O leitmotiv é exatamente o motivo pelo qual a música de Star Wars é tão marcante. Quando a gente ouve a marcha imperial, na hora a gente pensa em quem? Darth Vader. Isso é o John Williams, o compositor, usando a técnica inventada pelo Wagner para contar a história com a música. A conexão não podia ser mais direta. Só que é impossível falar de Wagner e não tocar num ponto bem complexo do legado dele. Tanto as obras quanto os textos que ele escreveu refletiam o nacionalismo e o antissemitismo da época em que ele viveu. E essas visões, mais tarde, foram usadas por ideologias de ódio, o que deixou uma mancha permanente na herança dele. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem difícil, né? Como é que a gente lida com um artista tão revolucionário, cujas ideias foram tão importantes para a arte moderna, mas que ao mesmo tempo foram usadas para promover ideologias terríveis? A verdade é que não existe resposta fácil para isso. E é exatamente essa tensão que está no coração do complicado legado de Richard Wagner.